Poetas do Mundo. A grande poesia na Rádio Transforma. Bem-vindos a mais uma emissão do Poetas no Mundo, da nossa Rádio Transforma e Revista em Comunidade. Hoje, a nossa convidada é a nossa embaixadora do Brasil, Loreli Haddad, que nos vai trazer um poeta fantástico, fora desta caixa da rádio. Um poeta do mundo, João Cabral Melo e Neto. Lorelai, nos fale do João. Olá, um prazer novamente estar com você para falar desse poeta tão incomum, tão invulgar, ganhador de tantos prêmios. Um poeta que se dizia incapaz de ser poeta, que nasceu para ser crítico, mas que fez coisas grandiosas. Ganhou prêmios aí pelo mundo e é dono de uma poética muito diferenciada. Ele dizia que a poesia dele não era para ser terna, não era para ser para acomodar, era para incomodar. Era como um carro numa rua com pedras para trepidar, para fazer barulho, para incomodar. E eu queria até... Bom, eu preciso dizer, antes de mais nada, que o João Cabral foi um diplomata e teve a oportunidade de estar na Espanha em 4 ocasiões, em 4 postos diferentes, e era completamente apaixonado pela Espanha, completamente apaixonado por Sevilha, pelo flamenco, pelas touradas. Ele gostava das emoções fortes. E ele tinha uma coisa muito interessante, ele tinha um carro enorme e ele teimava em dirigir pelas ruas de Sevilha. Só que isso causava um monte de problemas, porque ruas estreitas, aquele carro gigante, enorme, não era muito fácil. Então, ele era conhecido como o Barbeiro de Sevilha. E ele era primo do Manuel Bandeira. Também era primo do Gilberto Freire. Também foi casado 2 vezes. Uma da segunda esposa dele era a Marli de Oliveira, que era poeta, e a Estela Maria Barbosa de Oliveira foi a primeira esposa dele. Bom, ele era modernista, mas ele era da terceira geração de modernistas, apesar disso, ele não coadunava com os poetas dessa geração, apesar deles compartilharem o mesmo período de tempo e tudo, ele tinha uma poesia diferenciada. Também era chamado de engenheiro do verso, porque ele tinha um cuidado muito especial, não é? E ele lapidava as palavras, mas não era parnasiano, não tinha nada a ver. Então, ele fazia uma comparação que a Espanha era um feminino, que dialogava com o Pernambuco dele, masculino. Era um poeta que amava as mulheres, as festas e tudo, apesar da timidez e de ser recolhido. Era interessante, era uma personalidade muito interessante. E, enfim, fez uma obra vastíssima, e a dele mais conhecida foi a obra Morte e Vida Severina, que ele até tinha críticas e disse que, se fosse escrever, faria bem diferente. Que foi uma peça que era para ser um auto de Natal, encomendado pela Maria Clara Machado, que não gostou, não quis, não usou. Ela foi encenada depois. E o Chico Buarque a musicou, e dizem que o dia que ele assistiu, ele sentou no chão e chorava copiosamente, que ele nunca tinha tido essa visão do que ele tinha escrito.
mas ele gostava mais das outras obras. Então, mergulhando na obra do João Cabral de Melo e com o intuito de fazer uma seleção de poemas, que é uma tarefa um bocadinho difícil, é difícil porque ler o João Cabral é um poeta muito, muito concreto, muito objetivo, mas utiliza umas palavras, uma linguagem do cotidiano de uma forma surrealista, o que nos leva a ler várias vezes e com bastante atenção os poemas, porque eles, de tão irreais que nos parecem, obrigam-nos mesmo a estar com imensa atenção e fazer há sempre uma comparação entre o material e as pessoas. É como se nós fôssemos construções das nossas palavras, das nossas vidas, do que se passa ao nosso redor, numa luta pela sobrevivência, uma luta também cruel, e é fantástico como nos poemas, que ele não é um homem onírico de forma nenhuma, não é um poeta romântico que vive na lua, não, é um poeta cru, simples, concreto, objetivo, obriga-nos a investigar, a perceber o racional, a razão das coisas. E apesar de ser um poeta, para mim, desconhecido na sua profundidade, mas por isso a convidei para trazer algo do seu calor e dos seus poetas brasileiros que inundaram também as nossas emoções, os nossos pensamentos, e que fazem-nos bem à alma, mesmo na sua crueldade. É verdade. Vou deixá-la, pela sua seleção de poemas, a deliciar-nos neste bocadinho de... Não é uma ceia, não é um serão, mas serão muitos os poemas, espero. Ele é fantástico. Ele usa muito a crueza da seca, e, ao mesmo tempo, ele vê nisso momentos de beleza. Ele também homenageia o rio, ele também homenageia especialmente o homem simples, a dureza da vida, da pessoa simples, da pessoa pobre, da pessoa que sofre com a seca, com as dificuldades, com as vicissitudes da vida. Entretanto, ele tem coisas saborosíssimas. E uma das coisas que eu queria trazer era um artista inconfessável, que eu acho delicioso. O artista inconfessável. Fazer o que seja é inútil. Não fazer nada é inútil. Mas entre o fazer e o não fazer, mais vale o inútil do fazer. Mas não fazer para esquecer que é inútil, nunca o esquecer. Mas fazer o inútil sabendo que ele é inútil e que o seu sentido não será sequer de sentido. Fazer porque ele é mais difícil do que não fazer. E dificilmente se poderá dizer, com mais desdém, ou então dizer mais direto ao leitor, ninguém, que o feito foi para ninguém. É delicioso isso, né? E ele tem uma... Ele não é simples, ele não é linear, não é? Ele faz a gente... A poesia dele é feita para pensar, não é, Fernanda? É impressionante. É cheia de variáveis, sim, cheia de hipóteses, de variáveis muito... muito fora do normal dos poetas. Do comum, não é? Você fazer uma poesia entre o fazer e o não fazer, a utilidade ou a inutilidade, é algo muito interessante. Por ser quase
metapoema, o metapoeta, uma metafísica muito, mas uma metafísica muito com uma palavra que a guia, que a conduz, é quase como se fosse um fio condutor, e é nisso a estranheza da sua poesia, é a estranheza que nos obriga a entranhar, não é? Primeiro estranha-se, mas depois entranha-se no João Cabral Melo. Tem este, não sei, acaba por ser atrativo, acaba por ser sedutor, não é? Porque ele é instigante, não é? Ele te provoca. Instigante. Provoca imenso esse ser, não é? Mas o ser é melhor, não é? É melhor sê-lo do que parecê-lo, mas o sê-lo não é parecê-lo, e instiga-nos mesmo a este sentimento de raiva, mas eu quero ir, não é? Eu vou. Me leva não é? No teu trem, me leva no teu trem, que eu quero seguir ouvindo suas palavras. É verdade. Eu também selecionei lá, mergulhei de cabeça, mas de encontro o que nos contou do início, o poeta engenheiro. Eu gostaria de ler o poema dele, A Educação pela Pedra, que retrata um pouquinho, se calhar, esta fase do construcionismo e a construção do poema, da poesia. Uma educação pela pedra por lições. Para aprender da pedra, frequentá-la. Captar sua voz inefática, impessoal. Pela dicção, ela começa as aulas. A lição de moral, sua resistência fria ao que flui e a fluir a ser maleada. A de poética, sua carmadura concreta, a de economia, seu adensar-se compacta, lições da pedra, de fora para dentro, cartilha muda. Para quem soletrá-la? Outra educação pela pedra. No sertão, de dentro para fora e pré-didática, no sertão a pedra não sabe lecionar. E se lecionasse, não ensinaria nada. Lá não se aprende a pedra. Lá a pedra, uma pedra de nascença, estranha a alma. Isto ele é incapaz de coisas vagas, realmente. É mesmo profundo. Tudo ele põe a pedra, mas ele tem uma pedra que é diferente da pedra do Drummond. A pedra, para ele, é o essencial, é o que incomoda, é o que tira da fluidez. A pedra é aquilo que dá vida. Ali no poema, ele desperta. Você está ali tranquilo, lendo aquilo, está correndo tranquilo, de repente tem a pedra para te tirar do comodismo, não é? Então, ele faz... ele dizia, inclusive, tinha uma frase interessante, que a função do poeta era meio que cultivar um deserto como se fosse um pomar ao contrário. O poema seria um pomar ao contrário, né? As avessas. E dentro disso também ele faz uma comparação interessante no poema Catar Feijão, de 1965. Veja que interessante a comparação que ele faz entre catar feijão e escrever. Catar feijão. Catar feijão se limita com escrever. Jogam-se os grãos. Jogam-se na água do alguidar e as palavras na folha do papel. E depois, joga-se fora o que boiar. Certo, toda palavra boiará no papel. Água congelada, puxando seu verso. Pois catar esse feijão, soprar nele e jogar fora o leve, o oco, a palha e o eco. Ora, nesse catar feijão entra um risco. O quê? De que entre os grãos pesados, entre um grão imastigável, de quebrar dente.
Certo? Não. Quando, ao catar palavras, a pedra dá à frase o seu grão mais vivo. Obstrui a leitura fluviante, flutual, assula a atenção, isca com risco. Ele joga o feijão e fica com a pedra. E fica com a pedra. É genial. Em Portugal podemos dizer a sopa da pedra. Pois, Não é? exato. Em Portugal e nós é do temos a livro sopa da Educação pedra. para a Pedra. É exatamente. Quem Ele sabe, coloca a não é? Quem importância sabe, daquilo que tira da comodidade, né? Que nos tira do lugar comum. Eu acho simplesmente inspirador, porque a como gente ele tem também, essa tendência de se acomodar, de querer a quietude, não é? Tudo que seja muito tranquilo, muito plácido, e ele vem e desconstrói isso tudo. Tira a gente do nosso sossego. como ele seguiu a carreira diplomática e foi cônsul no Porto, também entre 1984 e 1987, provavelmente nesse período de tempo, e como ele era uma pessoa extremamente observadora, extremamente crítica, também pode ter aprendido ou levado para a sua poesia também este conhecimento de Portugal e estas metáforas também que nós absorvemos nos nossos dias e também nas nossas tradições, mas de uma forma com muito estudo, muito conhecimento, com muito exercício da palavra, mas também com paciência. Eu acho que é preciso ter alguma paciência para ler João Cabral, porque acaba por ser rápido, ele tem uma leitura rápida, uma métrica muito rápida, e obriga-nos a ser pacientes. E eu achei, eu achei que é como se nós funcionássemos. E eu vou aproveitar e ler o poema do Difícil Ser Funcionário. É quase como ser difícil. E é muito engraçado e adequa-se muito ao nosso funcionário português. Não sei se no Brasil a realidade também é muito esta de mentalidades. Difícil ser funcionário nesta segunda-feira. E eu te telefono, Carlos, pedindo um conselho. Não é lá fora o dia que me deixa assim. Cinemas, avenidas e outros não fazeres. É a dor das coisas, o luto desta mesa. É o regimento proibindo assobios, versos e flores. Eu nunca suspeitaria tanta roupa preta, tampouco essas palavras funcionárias sem amor. Carlos, há uma máquina que nunca escreve cartas. Há uma garrafa de tinta que nunca bebeu álcool. E os arquivos, Carlos, as caixas de papéis, túmulos para todos os tamanhos do meu corpo. Não me sinto correto de gravata de cor. E na cabeça uma moça em forma de lembrança. Não encontro a palavra que diga a esses móveis que os pudesse encarar e fazer meu nojo meu. Fazer seu nojo meu. Isto é, muitas vezes, um sentimento que o funcionário tem. É a secretária, é o espaço onde vive, é enfadonho, é algo... E acho que neste poema complexo e que é preciso ler, eu até às vezes tenho alguma dificuldade em soletrar as palavras, em que ele realmente é um nojo ser funcionário. É mesmo querer sonhar numa prisão, não podemos, estamos sentados, temos que ficar sentados todo dia, ver o relógio passar. E ele chama a atenção muito por... É difícil ser funcionário, não é? Nós queremos ser livres. Como é que alguém quer ser livre se sujeita a estar sentado à beira de distante, não é? De roupa preta e sem amor? Ele sendo um poeta muito concreto, pouco afetuoso ou nada afetivo, mas o amor, o sem amor, quer dizer como que ele não vive, ele não tem luz, não tem vida. E eu gostei imenso também deste poema do Difícil Ser Funcionário. Ele
É muito representativo, realmente. E nós estamos cometendo um sacrilégio, porque o João Cabral, ele dizia que a poesia dele não era para ser feita, ela não era para ser lida em voz alta. E nós estamos aqui fazendo exatamente o que ele não quer, ele que nos perdoe. Mas ele tem um também saborosíssimo, Os Três Mal-Amados, que ele diz assim, olha que interessante a forma de ver o amor. O amor comeu meu nome, minha identidade, meu retrato. O amor comeu minha certidão de idade, minha genealogia, meu endereço. O amor comeu meus cartões de visita. O amor veio e comeu todos os papéis que eu escrevera meu nome. O amor comeu minhas roupas, meus lenços, minhas camisas. O amor comeu metros e metros de gravatas. O amor comeu a medida de meus ternos, o número de meus sapatos, o tamanho dos meus chapéus. O amor comeu minha altura, meu peso, a cor dos meus olhos e de meus cabelos. O amor comeu meus remédios, minhas receitas médicas, minhas dietas, comeu minhas aspirinas, minhas ondas curtas, meus raios-x, comeu meus testes mentais, meus exames de urina. O amor comeu na estante todos os meus livros de poesia. Comeu os meus livros de prosa, citações em verso. Comeu no dicionário as palavras que poderiam se juntar em versos. Faminto, o amor devorou os utensílios de meu uso. Pente, navalha, escovas, tesouras de unha, canivete. Faminto ainda, o amor devorou o uso de meus utensílios, meus banhos frios, a ópera cantada no banheiro, o aquecedor de água de fogo morto, mas que parecia uma usina. O amor comeu as frutas postas sobre a mesa. Bebeu a água dos copos e das quartinhas. Comeu o pão de propósito escondido. Bebeu as lágrimas dos olhos, que ninguém o sabia, estavam cheios de água. É completamente inesperado. É um amor... Um amor faminto, não é? Um amor que não se freia, não se refreia, não é? Maravilhoso. Sem ídolos, sem expectativa, sem... Um amor nunca cru, o amor na sua simplicidade, não é? No fundo, sem artifícios, sem barroquismos, não é? Sem alguns... Eu gostava de ler também, que eu acho interessante, um poema também, que é sobre a psicologia da composição. É um texto em que ele se calhar ele tenta mais ou menos explicar, não explicar, ou a levar-nos a uma explicação de como se escreve um poema. Saio do meu poema como quem lava as mãos. Algumas conchas tornaram-se que o sol da atenção. Cristalizou alguma palavra que desabrochei como um pássaro. Talvez alguma concha dessas, ou pássaro, lembre côncava o corpo do gesto. Instinto em que o ar que já preencheu. Talvez como a camisa vazia que despi, esta folha branca me proscreve o sonho, me incita ao verso, nítido e preciso. E eu me refugio nesta praia pura, onde nada existe, em que a noite pouse. Os poemas são sempre... é difícil às vezes ler, porque ele está a compor. Não é? Não faz nenhum sentido. As palavras não têm um seguimento, são dispersas, mas depois ele junta-as todas e faz
Uma obra maravilhosa. Uma obra maravilhosa, é? E o incrível é que ele dizia, a obra dele, você vê que ela não é personalista, não é? Ela não é autobiográfica, ela não fala dele, ele não fala. Não, ele fala das coisas, dos sentimentos, comparando sempre com coisas muito substantivas, não é? E ele levava muito tempo, ele levava anos para compor um poema. Ele ia colocando palavras, coisas que ele achava que tinha a ver, que iam, e depois ele trabalhava. Mas ele gostava da rima. Gostava da rima porque dizia que senão não teria muito trabalho. Então tinha que ter, mas era uma rima com vogais. E isso, acho que ele gostava muito, se embasava muito na poesia espanhola, mas eu penso que, no caso dessa vocalização, remete mais ao português mesmo, né? É a nossa identidade, não é? Linguística. Eu penso que seja a nossa vogal. A presença forte das nossas vogais, que o Paulo Ronay dizia que a nossa língua era uma língua tão diferente, que era uma língua que parecia falada por pessoas sem dentes, porque tinha muitas vogais, não tinha consoantes quase. E ele achou, e depois se apaixonou pelo português e tudo, enfim, adorava. Mas ele fala também uma coisa muito interessante no Morte e Vida Severina, que ele fez para ser realmente um auto de Natal. Ele conta a história de um Severino qualquer, uma coisa, e por que sempre ele coloca a morte antes? Porque a pessoa vem vivendo numa dificuldade, vem enfrentando todas as mazelas e tudo, e a morte sempre presente, e a morte a direcionar a vida, e a morte a ser o ganha-pão, a morte sempre sendo o fio condutor. Então, ele passa toda o Morte e Vida Severina a falar da morte, e ele chega mesmo a dizer que, muitas vezes, é bom provocar a morte. Ele fala muito no suicídio, porque vai morrer mesmo, está sofrendo tanto, por que não abreviar isso com a morte, não é? Mas, ao fim, ele chega entre uma vida. Ele termina sempre com a vida, a mudar tudo. O nascimento de uma criança traz esperança ao mundo, traz a vida de volta, a alegria. E ainda é tão bonito um pedaço que as ciganas vão abençoar o bebê, que ainda dizem, os presentes são tão simples, mas elas levam aquilo que tem na sua pobreza, um jornal para embrulhar uma criança, porque, envolto em letras, de certo será doutor. Não é? Olha que coisa linda, né? Os desejos são sempre assim, de que ele seja, que ele supere aquele momento de tristeza, de penúria, de dificuldade que a vida impõe, mas que, né, Que consiga, brilhe, que de alguma consiga, forma, encontrar um brilho, um caminho de prosperidade. na morte encontrar a vida. Exatamente. Como é realmente a vida, não é? A gente está sempre se deparando com recepções e despedidas, né? Então, tem um momento em que eu queria, até separei e fiz assim em uma anotação à mão, porque o Morte e Vida Severina é muito comprido, não é? Mas ele tem trechos de uma beleza, de uma coisa, e ele vai norteando, meio ele vai separando em capítulos quase, né? Para a gente perceber o que está acontecendo naquela vida severina que está ali a nascer ou a morrer naquele momento. Então, ele, apesar dessa tristeza, dessa coisa difícil que é a vida do sertanejo,
e que são tantos e que buscam sempre um lugar ao sol, né? Ele vai buscar esse momento de alegria. Então, no final dessa história, o que eu quero dizer é que, se você for lendo com cuidado, você vai ver que forma-se um presépio de vidas severinas, né? De vidas tão comuns, mas que todos vão se chegando, todos vão se unindo em torno daquela criança que chega, trazendo esperança para aquela comunidade, que forma-se ali um presépio. Ele pessoalmente não gostava, ele disse que se ele voltasse lá atrás, ele ia refazer tanto que ia mudar, descaracterizar a obra, mas é de uma beleza incrível, ganhou muitos prêmios e ele não valorizava essa obra tanto, né? Mas é de uma delicadeza, uma sensibilidade imensa. Gosto imensamente. E eu não posso deixar passar o programa sem ler o Descendo Amanhã, que é um dos mais épicos poemas que é tão bonito. É Descendo Amanhã, é como se estivesse sentada numa cadeira com uma agulha de crochê a tecer amanhã. Isto é a parte romântica que eu coloco, mas isto é ponto por ponto, é quase como segundo a segundo, minuto a minuto. O galo sozinho não tece amanhã. Ele precisará sempre de outros galos, de um que apanha-se grito, que ele, e lança outro, e de um outro galo, que apanha o grito de um galo antes, e o lança a outro, e de outros galos, que com muitos outros galos se cruzem, os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre outros galos. E se encorpando em tela entre todos, se erguendo tenda, onde entrem todos, se entretendendo para todos, no toldo, amanhã, que plana livre de armação, amanhã, toldo de um tecido tão aéreo que tecido, se eleva por si luz balão. Eu posso dizer que isto é um exercício mesmo de dicção, obriga-nos a falar corretamente as palavras e, como temos pouco tempo, eu quero ler mais, porque tenho uma forma de ler mais rápido e tenho dificuldade, porque se engana. É a poesia da paciência. Calma, porque eu vou ler. Se o galo sozinho não tece uma manhã, ele precisará de outros galos. Quanto mais lenta for a leitura, mais compreensível é para quem tem pressa. No fundo, todo o poema, a morte da Severina, todas as etapas, assim, eu não posso chegar ao poema logo no fim. Eu, se calhar, vou ter que parar e perceber, porque isto é um exercício, ele faz um exercício no Descendo Amanhã, é quase um exercício, eu tenho que contar. Um galo não tece uma manhã, ele precisará sempre de outros galos. E um que apanha-se grito, que ele o lance a outro. E que outro galo, que apanha o grito de um galo antes, e o lance a outro, e de outros galos, que com muitos outros galos se cruzam, os fios do sol dos seus gritos de galo. Não, tenho que ler isto imensas vezes, é realmente um exercício. E ele vai tecendo essa teia da interdependência entre as pessoas, entre as comunidades, e vai acontecendo, as coisas vão acontecendo tudo junto, ao mesmo tempo, não é? É isso. E, sobretudo, eu queria ler aquele trecho que eu disse sobre os presentes humildes. Minha pobreza é tal que eu não tenho presente melhor. Trago este papel de jornal para lhe servir de cobertor. Cobrindo-se assim de letras, vai um dia ser doutor. Fantástico, não é? É lindo isso. É tão delicado. E um poeta que fazia
com toda... veja bem, ele está fazendo uma crítica social, ele mostra quanto que as pessoas também se diferenciam, não só na vida, mas até na morte. Enquanto os ricos têm enterros suntuosos e tudo, o pobre numa rede, joga de ali, aí o outro fala, joga no rio, que é mais rápido, né? Mas também Então, morre. pois, então, ele mostra que as posses, né, o que a gente tem, vai nos definir não só na vida, mas até na morte, não é? É impressionante. A crítica social dele é simplesmente impressionante. E ele tem uma frase que eu acho lapidar, que é a seguinte: o objeto toca você por todos os sentidos. O abstrato, não. Por isso, eu prefiro sempre uma maçã ou uma tristeza. Então, Faz todo sentido, né? faz todo o sentido. E então, agora vou mandar a minha bola também deste lado. E como estamos duas mulheres, só uma pequenina quadra. Mulher vestida de gaiola. Parece que vives sempre de uma gaiola envolvida, isenta numa gaiola de uma gaiola vestida. Acho que... Fantástico. E temos aqui... Você sabe que ele foi perdendo a visão, né, ao longo da vida. Ele queria muito se aposentar. Ele queria logo se retirar, fazer uma... E por que ele dizia, se eu só escrevo no meu tempo livre, quando eu me aposentar, né, quando eu me reformar, eu vou escrever demais, mas a vida não foi assim tão generosa com ele. Ele foi perdendo a visão, entrou em depressão porque ele disse, eu precisava do tempo contadinho para escrever. Quando eu tive todo o tempo, me faltava estímulo para escrever. E ele começou a adoecer, não é? Então, perdeu a visão, depois não tinha mais... Ele precisava de alguém que lesse para ele e tal. Então, acho que é uma justa homenagem que a gente faz, porque, inclusive, nós estamos no mês de janeiro gravando... não, já acabou janeiro. Em mês de janeiro passado, ele fez aniversário de nascimento, né? Então, nascido no Recife e falecido no Rio de Janeiro. Apesar de ter viajado o mundo, apesar de ter... ele fazia sempre menção ao Recife, ao Rio Capibaribe, né? E acabou falecendo no Rio de Janeiro, que ele até nem era assim tão fã, que ele achava uma cidade muito barulhenta. Ele não gostava. E ele não era muito musical, não. Ele gostava mesmo era da música espanhola, das bailarinas de flamenco, das músicas, né, de flamenco, era disso que ele gostava. E torava. Foi também jogador de futebol. Ele gostava muito. E um dos inspiradores dele, ele dizia que o filósofo dele de inspiração era o Le Corbusier. Ele adorava arquitetura. Então, era o filósofo dele, era exatamente ele. Uma vida muito rica, uma vida muito bem vivida, não é? Apesar do doença ao final e tudo, ele era uma figura fantástica. Foi membro da Academia Brasileira de Letras e da Pernambucana também. E o Ledo Ivo dizia que ele era um brilhante acadêmico, que ele entrava mudo e saía calado, não falava nada, e que só uma vez fez uma homenagem num falecimento e tal, mas... E, ao mesmo tempo que ele era amigo inseparável de Ledo Ivo, também brigavam. E com o Drummond também foi se afastando ao longo da vida. Mas, só para terminar, uma curiosidade, o Manuel Bandeira, primo dele, deu a ele um material para ser publicado na Espanha, que parece que teria oferecido para essa publicação. Só que saiu com erros de pontuação, coisa pequena. E ele
o preciosismo, o cuidado dele era tanto, o engenheiro do verso não se conformava com isso. Ele escreveu 6 cartas para o Manuel Bandeira se desculpar pela vírgula mal utilizada, colocada erroneamente. E o Manuel Bandeira não ligava. Deixa, isso a gente não é o mais importante, né? E tal. Mas ele não se perdoava jamais por uma falha desse. O Pois. seu perfeccionismo. Eu, então, para terminar, só vou ler um bocadinho do Museu de Tudo. Pois. O Museu de Tudo é museu como qualquer outro reunido. Como museu, tanto poder pode ser caixão de lixo ou arquivo. Assim, não chega ao vertebrado, que deve estranhar qualquer livro. É depósito do que aí está. E se fez sem risca ou risco. E deixamos ficar assim neste museu de tudo, que é estranho, mas que está tudo neste pedacinho de museu do João Cabral Neto. E que agradeço imenso a sua participação, Lorelai, esse calor dessas palavras, desse envolvimento, da paixão com que fala de um homem que não é apaixonado. Pois. E que nos traz a luz, que a poetas do mundo e que nos são estranhamente estranhos. E então estranha-se e depois entranha-se e leiam João Cabral de Melo, que é maravilhoso. Mais uma vez, muito obrigada pela vossa companhia neste programa da Rádio Transforma e Revista em Comunidade, Poetas do Mundo. Até à próxima. Obrigada pela vossa companhia. Deus lá, beijinho. Obrigada pelo convite. Obrigada.